Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal e hoje eu vim trazer uma história bem tranquila, bem leve. Eu acho que esse roteiro é, sem brincadeira, um dos maiores que a gente já lidou aqui. Mas essa história é muito babado. É um cara assim que realmente... O que dizer desse ser humano? Por que aconteceu isso com ele? Por que ele era assim? Hoje eu vou te contar a história do prisioneiro mais babado da história. Basicamente, ele era um monstro, eu acho. Ele não sabia lidar com pessoas, viver em sociedade como um ser comum. Mas enfim, pra isso, pra você saber essa história inteira, você tem que ficar até o final do vídeo. Então já fica aqui, pega essa pipoca, prepara seu miojo. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você não deu like, dá ainda. Se você não é membro, torne-se. Vamos pro vídeo. Se você já assistiu ao filme Bronson de 2008, ele fala basicamente sobre a história do maior prisioneiro, do prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha. E hoje cá estou eu pra te contar a vida desse querido, né, que não é nem um pouco querido. O nome dele era Michael Gordon Patterson. E ele nasceu no dia 6 de dezembro de 1952. Ele viveu os primeiros anos da vida dele no país de Gales, depois ele se mudou para Luton, que é uma cidade que não fica muito longe de Londres, Inglaterra. Pelo que se sabe, ele teve uma infância bem confortável, não passou dificuldades. Os tios dele eram prefeitos da cidade na época de 1960, 1970. E o pai dele dirigiu um clube conservador durante um tempo. Então a vida, dele não era difícil, ele não passou de fato por grandes dificuldades. Ele tinha uma vida confortável, digamos assim. Segundo a própria tia, ele era um menino maravilhoso, ele era super gentil, tinha vários amigos e super contra a agressão até uma certa idade. Porque depois, realmente, o que ele mais sabia fazer era agredir. Inclusive, na escola, ele costumava defender as pessoas mais fracas, mas jovem mesmo que esse lado mais agressivo começou a se aflorar depois que ele se mudou pro norte em Elmersport, quando ele tinha 13 anos de idade. Foi nessa época que os problemas começaram, porque ele acabou sendo acusado de roubo e também falavam que ele era parte de uma gangue que tinha outros 3 membros. Ele não gostava muito da escola e ele começou a trabalhar muito novo. Até agora isso não tá muito ruim pra mim. Acusado por roubo, a gente não sabe se roubou mesmo. Seu primeiro emprego, quando ele voltou pra Luton, foi trabalhar em uma rede de supermercado chamada Tesco. Segundo relatos, ele foi demitido por ter atacado o gerente, bem tranquilo, bem de boa. E depois disso parece que o crime virou uma segunda natureza do nosso menino Michael. Ele se meteu em problemas mais uma vez, foi detido por dano ao patrimônio, mas ele acabou pagando uma multa e saiu. E vocês vão perceber que isso acontece bastante durante a história desse cidadão. Ele paga uma multa e tchau, cadeia. Ele foge da prisão algumas vezes. Não foge, né? Porque é um direito dele, mas sai impune. Ele teve vários empregos e todos eles relacionados à mão de obra ou trabalho em fábricas. Então a gente pode imaginar que o querido era um pouco forte, era um pouco... Dizem que o que ele mais gostava de fazer, olha que querido, era sair à noite pra beber e arrumar briga com moradores locais. Olha que passatempo maneiro. Algo que é bem comum lá no Reino Unido, porque a galera tem uma mania assim bem esquisita de fazer uma rodinha pra sair brigando sem luva, sem nada, só se bater até cair. Então não é muito difícil ele arrumar uma briga e sair batendo em alguém no meio da rua. Ele arrumou mais problemas depois de bater um caminhão roubado num carro, mas mais uma vez ele se livrou pagando uma multa, já que ninguém saiu ferido, gravemente ferido. Então a gente tá vendo aí ele pela segunda vez saindo impune, só pagando alguma coisa. Nessa altura do campeonato ele já estava com 19 anos, ainda era adolescente, ainda era, enfim, um ser humano que devia estar estudando, mas tava fazendo bosta. Ele foi pego novamente por ter feito um roubo e furto, que basicamente ele vem com um carro, dá com um carro na porta de uma loja e aí tudo que, enfim, tá no chão e tudo que ele conseguir pegar, ele pega e vai pro Tivupt. É isso que ele fez. E se deu mal. Não, se deu mal no sentido de teve que ser encaminhado à polícia. Mas pagou lá a multinha dele, que pra ele era fichinha já, e depois saiu. Com 20 anos, talvez ele tenha tido a fase mais normal da vida dele. Talvez, eu não sei se sim, não sei se não tava lá com ele pra te dizer 100%. Mas foi um período mais tranquilo, porque ele acabou se casando com uma jovem moça chamada Irene Kelsey. E durante muito tempo parecia que o Michael de fato tinha mudado da água pro vinho, um milagre de Jesus,
mas durou por muito pouco tempo. Os dois tiveram um filho e deram o nome dele de Michael Jonathan Peterson. De acordo com a imprensa britânica, a mãe do menino sempre protegeu muito ele da imprensa, né, de dar entrevistas, então não se sabe muito de como ele lida com isso, ele nunca falou abertamente, nem mais velho, né, sobre. Mas continuando com o Michael, agora com 22 anos, ele foi preso de novo por assalto à mão armada, mas dessa vez o juiz teve um pingo de senso e foi um pouco mais rigoroso aí na hora de aplicar a pena. Ele pegou 7 anos de cadeia. E aí, desse momento, tudo que tava indo pra frente tava indo pra trás. Na real, né, já tá indo pra trás há muito tempo, mas enfim. Durante esse primeiro período, ele tava em uma prisão em Liverpool, no qual ele outros 2 prisioneiros. E, de acordo com relatos, foi sem motivo nenhum, ninguém provocou ele, nada, ele só resolveu da cabeça dele. Isso fez com que ele passasse um tempo na sua mais nova melhor amiga, que era a solitária, né, assim, a parte da você ficar sozinho numa cela. Logo depois ele foi transferido para uma prisão em Hull, não sei dizer, e ele novamente teve problemas tanto com os guardas quanto com os próprios prisioneiros da prisão. E eles começaram a ter que dar sedativo para ele poder se acalmar, o que fez com que ele ficasse doente. Então ele começou a passar muito mais tempo sozinho na solitária, por ele de fato ser um prisioneiro muito complicado de lidar. Em uma ocasião, inclusive, quando ele estava fora da solitária, ele acabou atacando outro prisioneiro com uma jarra de vidro, e isso fez com que a sua pena aumentasse, porque ele foi condenado de novo. Dessa vez ele foi transferido para uma prisão em Armley, no Leeds. E esse lugar tem uma aparência bem sinistra, parece com um castelo medieval. Inclusive, em 2018, ela ficou conhecida como a cadeia com o maior número de encarcerados que tiraram a própria vida. Olha que tranquilo, que legal, que de boa. Agora, se a imprensa hoje em dia, nos tempos de hoje, fala que aquele local é um local não seguro, tanto para os prisioneiros quanto para os guardas, imagine em 1970. Mas aparentemente aquela prisão também não era páreo para ele, porque ele também continuava sendo transferido, sempre acorrentado lá no chão das vans que ele fazia lá a locomoção, mas ele não parava de ser transferido de cadeia para cadeia, porque nenhuma queria ficar com ele. Segundo o relato, se ele não tivesse na solitária, ele ia sim atacar guardas e prisioneiros, ele não tava nem aí. Além disso, ele sofreu também várias agressões por parte dos guardas em todas essas penitenciárias. Em uma das vezes que ele estava na solitária por ter brigado com outro coleguinha, ele estava lá e acabou descobrindo que a esposa dele estava pedindo o divórcio depois de 5 anos de casamento. E pra quem acha que isso ia fazer o cara ficar tristão, na verdade não, isso serviu de ânimo pra ele, fazendo com que ele gastasse muito mais tempo na academia malhando pra melhorar o físico dele e poder brigar melhor. Olha que tranquilo. E aí que fica muito doido, porque depois de anos preso, ele escreveu um livro chamado Solitary Fitness, que vendeu em muito pouco tempo e foi um grande sucesso, não só para as pessoas, mas pela crítica também. Foi muito bem elogiado e recomendado. O livro de fato fez sucesso. E no livro ele conta um pouco sobre a sua força, o que eu achei um pouco narcisista, né, nessa questão, porque ele fala o quão forte ele é, que ele consegue dobrar barras de metal. E é bizarro como ele é forte. Tipo assim, vai lavar uma louça, irmão. Já enquanto ele tava na prisão em Londres, porque ele já foi transferido novamente, ele tentou envenenar um coleguinha de cela. E parece que isso daí foi a gota d'água para que ele fosse transferido para um hospital psiquiátrico. Mas adivinha que ele conheceu lá? Sim, patati patatá. Não. Ele conheceu 2 gangsters que eram tipo assim, os mais babados da época. Inclusive dá pra fazer vídeo sobre eles, se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre eles, me deixem saber aqui nos comentários. Eles eram os 2 dos gangsters mais cruéis da Grã-Bretanha. O nome deles era Os Gêmeos Cray, era assim que eles eram conhecidos. E segundo Michael, eles eram os 2 melhores caras que ele já tinha conhecido na vida dele. Que legal, né? Que bom que ele se encontrou. Alma gêmea, bate coração. Só que essa amizade acabou não durando muito, porque o querido foi transferido de novo de volta pra prisão. O que aconteceu depois disso foram mais fugas de cela, mais tempos em solitária, mais brigas com guarda, mais briga com detento, que deram pra ele cicatrizes que ele carrega até hoje, e com certeza deram cicatrizes pros coleguinhas que eles levam também. E finalmente, quando as autoridades já estavam cansadas, porque
pelo amor de Deus, até eu tô cansado, imagina as autoridades. Ele foi submetido à lei de saúde mental, onde ele não era mais considerado um criminoso, mas sim um doente mental. Em 1978, ele foi novamente colocado em um hospital psiquiátrico, mas como vocês podem imaginar, ele não gostou muito de ser forçado a tomar remédios e estar em volta das pessoas mais loucas da Grã-Bretanha. E esses homens que estavam ali eram seres que tinham cometido crimes nos quais faziam com que eles ficassem ali pro resto da vida deles, porque eles já tinham cometido crimes, assim, absurdos. E ele não queria estar perto desse tipo de gente. Apesar dele não ser bom das ideias, ele não estava afim de ficar perto dessa gentalha. Em um determinado momento, ele chegou a dizer que ele estava a 5 segundos de tirar a vida de um coleguinha que tinha tirado a vida de uma criança. Só que não acabou, né, porque ele tentou tirar a vida de outro prisioneiro e em 1982, enquanto ele ainda estava em Broadmoor, ele fez uma rebelião. Ele era o líder desta querida rebelião que aconteceu, se realizou no telhado durante 3 dias e custou $300 mil. Agora vocês devem já ter entendido pelo menos um pouco do porquê que esse cara era o prisioneiro mais difícil de lidar. Se vocês não entenderam, por favor, volta pro início do vídeo e vê tudo de novo. Mas ainda não acabou por aí, porque ainda tem coisas do tipo, vem aí, ele liderou mais 2 rebeliões no hospital, entrou em greve de fome, mas ele acabou ficando mais calmo, porque ele começou a escrever poemas, desenhar, fazer histórias em quadrinho. Olha que tranquilo. Ele só precisava viver como uma criança. Mas isso também, na verdade, não fez com que ele ficasse menos violento. Só acalmava ele por, assim, 5 minutos. Depois ele voltava a querer bater nos outros. Os psiquiatras e nem eu conseguiam entendê-lo, porque ele nunca foi, de fato, diagnosticado com alguma doença psiquiátrica. Ele não tinha nenhuma questão, ele só era daquele jeitinho, o jeitinho dele. Uma vez, inclusive, ele disse que manicômios são lugares loucos com pessoas loucas, com regras loucas, o que eu concordo. E ele disse que se você não entra no manicômio louco, você vai sair dele louco. Ele continuou sendo transferido de uma prisão para outras, outros detentos, fez mais rebeliões em telhados, mais isolamentos, mais brigas, mais remédios e talvez o pior de todos, ele tentou enforcar o diretor da prisão. Então, tipo assim, qual é o limite? Qual é o teu limite, querido? E depois disso, alguém teve o senso e falou que ele nunca mais ia poder sair da solitária até o dia que a sua sentença acabasse. Ele só saiu da prisão em 1987 e quase que imediatamente ele já voltou a cometer crimes, ele não aprendia. Ele basicamente comprou uma pistola de água, modificou um pouco ela. Depois ele forçou um motorista a levar ele até Luton, um lugar onde ele cresceu, lugar que era o local favorito dele, e começar a lutar. Inclusive, ele chegou a legalmente mudar o nome dele para Charles Bronson, mas você acha que esse foi o início de uma nova vida? É claro que não. Dizem que ele lutou com qualquer um, inclusive desafiou o rei da luta sem luva, que era o Lenny McLean. E o Lenny não queria nada com ele, não ia lutar com ele, e quando ele de fato decidiu que iria, já era tarde demais, porque o Bronson já estava preso novamente. Em outra luta, ele foi desafiado a lutar contra um Rottweiler gigante, basicamente. E ele acabou tirando a vida desse Rottweiler e mais pra frente, ele chegou a dizer que se arrependia de ter pego o dinheiro dessa luta. Eu não vou entrar tanto nos detalhes, mas vocês já entenderam, né? Ele vai brigar de novo, ele vai bater em gente de novo, ele vai arrumar bosta de novo, ele vai fazer rebelião de novo. Ele não para, ele é uma máquina de fazer bosta. Só que em 1989, anos de nascimento de Taylor Swift, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque quem foi atacado foi ele levou vários golpes de facas nas costas. Mas depois de um tempo ele se recuperou, né? Ele é Highlander e aí em 1992 ele foi solto novamente. Só que ele só ficou solto por 53 dias porque depois ele foi preso por conta de estar comportando, né, uma arma e por ter tentado roubar novamente. Enfim, o cara só voltava a ser preso o tempo todo. E a coisa ficou um pouco louca, porque durante a prisão preventiva, ele fez uma bibliotecária de refém enquanto ele conversava com a polícia. E nessa negociação, né, que eu tô falando com vocês, com a polícia, ele tinha 3 exigências, que uma era uma boneca inflável, a outra era um helicóptero e a última era uma xícara de chá. E no final das contas, ele pegou 8 anos de cadeia, apesar de ter dito que
a arma era pra atirar na própria cabeça. Não era a primeira vez que ele tentava tirar a própria vida e começou a ficar difícil de transferir ele de cadeia pra cadeia. E em um dado momento ele foi colocado no pior lugar que pode se ser colocado como um prisioneiro, uma prisão na Grã-Bretanha, que é um local chamado Gaiola de Hannibal, que teria sido construída para outro prisioneiro que ficou conhecido como Hannibal Lecter da vida real, que inclusive a gente já fez vídeo sobre e a carinha dele vai estar aparecendo aqui e o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem também se vocês quiserem. Dizem que ele acabou melhorando muito depois que ele teve a permissão de ficar perto e interagir com crianças com deficiência. Então ele voltou a ficar escrevendo poemas, desenhando, fazendo histórias em quadrinhos e se acalmando, né? Mas esses momentos de tranquilidade também não duraram muito tempo. Ele passou por mais solitárias, mais movimentos em prisão, inclusive ele fez como reféns 2 sequestradores iraquianos. Ele falou pros guardas que quem chegasse perto dos reféns ele iria arrancar a cabeça dos mesmos. E durante todo esse babado ele fazia que os reféns, como é que eu posso dizer, fizessem cócegas no pé dele e cantassem músicas pra ele. Enfim, o cara tinha de fato perdido a noção do mundo. E nessa época dizem que ele tava ficando louco porque ele tinha acabado de perder o pai. No final ele acabou liberando os reféns e mais 7 anos foram adicionados na sua pena, então o cara não parava de ser preso dentro da prisão. Tá, a gente sabe que a forma física dele era babado, né? O cara tá vendendo um livro até hoje que custa 500 reais sobre a forma física e quão forte ele é, mas enfim, a forma física dele esteticamente tava ótima, porque ele gostava lá de malhar e bater nos outros, mas a saúde dele tava muito ruim, porque ele já não batia muito legal da cabeça, já não conseguia mais socializar com as pessoas por ficar muito tempo preso, e ele acabou desenvolvendo um problema nos olhos, porque ele ficava muito tempo preso em locais escuros, na solitária, enfim, as coisas começaram a bugar a mente dele mais do que já era bugada. Por que alguém casa com ele? Novamente, nos anos 2000, ele se casa novamente com uma pessoa que tem a mesma quantidade de miolos que ele. Desculpa, me irritei. Mas enfim, ele se converteu ao islamismo, mudou de nome de novo, porque ele acha que o nome é palhaçada, né? Você pode mudar o nome de qualquer coisa, daqui a pouco vamos chamar de Péricles. O que você acha? Mas enfim, fez mais um refém, porque ele também não cansa de fazer bosta. Mas não só de fazer reféns e bater nos outros se vive esse cara, de livros também, porque ele escreveu outro livro. O nome dele virou Charles Arthur Salvador. Já em 2008, seu filme foi lançado, ele se tornou um cara bastante conhecido. Inclusive, estamos falando em 2024 dele, né? Aqui nesse canal no Brasil, em São Paulo. Então você vê, né? O cara tem sua relevância. Só que ele acabou não parando de fazer coisa errada. Em 2014, ele atacou um dos diretores da penitenciária e, de novo, recebeu mais anos de prisão, aumentando a sua pena. Cara, ele usou o tempo da cadeia pra ficar rico, porque ele fez várias obras de arte, começou a botar para leilão, as 200 peças dele foram leiloadas, tem louco para tudo, foram compradas. No final, o cara saiu com 30 mil libras das obras de arte que produzia em seu tempo na penitenciária. Mas uma parte legal é que ele doou grande parte do lucro para instituição de caridade. Gostei um pouco mais dele. E aí, em 2017, ele se casou com uma louca de uma atriz, porque essa mulher não tá bem, né? Não se tem muitas informações sobre como esse ser humano vive, se alimenta, se reproduz nos dias de hoje, mas disse que ele está em uma sentença de regime semiaberto, não sabemos. E ele vai ter o caso revisado no futuro. Só que no fim das contas isso pode não acontecer, porque ele tem uma sentença de prisão perpétua por conta de um sequestro que ele fez em 1999, que ele deixou uma professora presa durante 2 dias. Calma. Tem um outro ponto. Teve uma vez que ele tava, tipo, num pátio da penitenciária desenhando, o cara criticou o desenho dele, ele enfiou a porrada no cara e foi pra sanitária. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse cara não bate bem, mas eu espero que vocês batam e cliquem aqui no joinha, porque só quem bate bem vai dar like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e mandar esse vídeo pra 5 amigos diferentes, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Au revoir.